Pecados sexuais, como lidar? Aonde está o problema? Esse é o título desse vídeo aqui, onde está o problema. A gente precisa entender, identificar onde começa o problema para poder bater na raiz desse pecado. Esse é o ponto. Se você não viu a aula anterior, caiu de paraquedas nesse vídeo, isso aqui é uma série, tá bom? Eu acho que na aula anterior eu falei que era de 5 vídeos, mas na verdade são de 6. É um minicurso que eu tô colocando aqui no YouTube gratuitamente disponível para todos. Se você não viu a aula anterior, comece por lá, beleza? Tá aqui as aulas em ordem, aqui embaixo na descrição. Dá uma assistida, é realmente relevante. Nesse aqui a gente vai começar a pensar onde que está o problema, onde que está a raiz do problema. Se você não me conhece, meu nome é Yuri, trabalho já com teologia há um bom tempo, sou teólogo, estou um bom tempo aqui trazendo sempre conteúdo. E se você curtiu dessa camiseta aqui, eu não falei dela no último vídeo, é da Glory Fit, eles fazem camisas oversized cristãs, é bem legal mesmo. O link tá aqui embaixo, se você usar o cupom COSMOS, você ainda consegue 5% de desconto. COSMOS com K, vai colocar COSMOS com C, hein? É com K, beleza? Mas vamos pensar um pouco acerca do pecado sexual. Pornografia, masturbação em geral. Onde está o problema? Esse é o ponto. Onde que está o problema? Eu já li muito sobre esse assunto, e é impressionante como todo mundo que fala dele, vai ter uma exceção ou outra, mas todo mundo que fala dele vai colocar o problema no mesmo lugar, no coração. No coração. Inclusive tem um livro muito bom que eu indico para vocês, que é o livro Paixões do Coração. É espetacular esse livro, é realmente muito bom. O problema está no coração. O problema não começa nos olhos, naquilo que você vê. Tem muita gente que fala isso, né? O problema começa quando eu olho, né? Não, o problema está no coração. Então, a primeira coisa a lidar é conseguir olhar para o meu coração, entender o que ele tem desejado, entender como ele tem pensado e a forma como ele tem ansiado pelas coisas. Porque o coração é assim, ele deseja, ele anseia, correto? Eu quero começar pensando com você acerca de um texto onde o próprio Jesus Cristo, Jesus estava no Sermão do Monte. É muito interessante o Sermão do Monte porque Jesus, ele pega várias leis que já existiam, ou leis que não necessariamente estavam na Bíblia, mas eram compartilhadas pelos líderes religiosos, e ele pega essas leis e ele meio que refaz elas, ou ele reinterpreta, melhor dizendo. Ele é Deus, ele pode fazer isso, e uma dessas leis é a lei que dizia sobre o adultério. Um homem que se deitava com uma mulher que não é sua esposa, que não são casados, ele comete adultério, os dois cometem, tanto o homem quanto a mulher, isso é adultério. Mas Jesus vai falar lá no Sermão do Monte, onde ele está meio que relendo as leis e mostrando qual é a explicação verdadeira, essa é a melhor forma de falar. Ele vai dizer que, na verdade, quando eu olho para uma mulher com um desejo impuro no coração, eu já pequei. Então, mesmo que eu não tenha me deitado com ela, mesmo que eu não tenha feito nada com aquela mulher, só de eu olhar e desejar, só de eu olhar e imaginar, só de eu olhar e pensar alguma coisa, eu já pequei. Então o que Jesus está falando? Para aquele povo que estava ouvindo essa mensagem naquela época, o que era o adultério? O adultério era chegar até a pessoa e se deitar com a pessoa. Jesus está falando, não, o adultério vem antes. O adultério vem no coração. Para você ter noção de como isso era algo tão específico da época, hoje ninguém pensa assim, mas é importante esclarecer para você entender a linha de raciocínio de Cristo, tinham líderes religiosos que entendiam que o adultério era só o sexo de fato com penetração para com a outra pessoa. Então tinham líderes religiosos que recorriam, por exemplo, ao sexo oral com prostitutas, porque eles entendiam que aquilo não era adultério. Olha o nível da coisa. Então o que Jesus está falando é não é o sexo de fato, não é o oral, não é o beijo na boca, não. Adultério é coração, ele vem antes. Claro que tudo isso também é adultério, não estou falando o contrário, tá, gente? O que eu estou dizendo é, só de você olhar para alguém e querer, já há adultério ali. Isso não é, gente, ser tentado. Não é, por exemplo, passar uma moça bonita, um cara bonito na rua e seu olho virar. Não, isso é um mecanismo do corpo. Talvez você só faça isso no automático e volte. Isso aí é um período de tentação. Isso não chega a ser pecado. Agora, você olhou, você consegue evitar, mas você olhou. Agora você já tem um problema. A gente vai falar disso, né, em outras aulas sobre essa questão do olhar e dos detalhes. Mas o ponto que eu quero trazer é, tudo começa no coração. E Jesus está deixando claro. Então quando ele fala assim, se você olhar e seu coração desejar, você pecou.
E a gente precisa entender aqui os problemas do coração. Por quê? Porque o coração, embora seja aquilo que nos controle, né? A gente é controlado pelas vontades do coração, o coração, ele é sujo. O coração, ele é enganoso. O coração é pecaminoso. Então todas essas coisas existem dentro do nosso coração. A gente não pode simplesmente confiar que ele está fazendo a coisa certa. Mas eu estou dizendo tudo isso para você que é para te fazer pensar, te fazer raciocinar que, na verdade, o problema por vezes, na verdade nunca, né? O problema nunca está na sua prática. O problema não está na ação que você toma. A ação que você toma é consequência desse pecado. O problema está no teu coração, que deseja fazer aquilo. E por desejar, você acaba fazendo. O livro de Tiago vai nos dizer que a cobiça ela é como uma gravidez, que começa pequenininho, vai crescendo, 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 o menino na barriga da mãe, até que chega um momento onde dá a luz. Ele fala que o pecado é isso. O pecado é dessa forma. Começa na cobiça, ou seja, no desejo. Começa na vontade. Começa no anseio, até que aquilo vai aumentando e se torna a prática. Então esse é o ponto. E o que Jesus está trazendo, alinhado com o que o Tiago está falando começou pequenininho, já é pecado. Ele só está aumentando até virar consequência. O ato é consequência, sabe? Então esse é o ponto. Você precisa começar olhando para o teu coração. Quais têm sido os desejos do teu coração? O que o seu coração tem ansiado? São as coisas de Deus, a gente vai falar muito sobre isso nas próximas aulas, ou são as coisas do pecado? Talvez você pense assim, eu enfrento esse pecado, por exemplo, da pornografia, toda vez, uma vez por dia, pelo menos eu caio. Não, você não enfrenta uma vez por dia, você enfrenta o dia inteiro. Porque aquilo está habitando no seu coração o dia inteiro. E por estar habitando no seu coração o dia inteiro, chega um momento do dia onde essa gravidez aumenta e gera luz. Você pratica, você cai na ação. Mas você está com aquilo no coração o tempo inteiro. O dia todo. 100% do tempo. Então a primeira coisa é você parar e olhar para onde está o mal, onde está o problema. E eu estou te dando a resposta. Não precisa pensar. É só refletir sobre as suas próprias condições. O problema está no coração, que é sujo, que é enganoso, que a gente não pode confiar. Tanto que o salmista Davi, ele vai orar para Deus assim, Senhor, cria em mim, ó Deus, né? Ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Jesus vai falar lá em Mateus 5, no versículo 8, só os limpos de coração verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A gente precisa começar clamando a Deus por um coração que seja purificado. O salmista vai falar para Deus, vai pedir ao Senhor para que limpe o coração dele com isopo. Sabe o que é isopo? Isopo era uma planta, eu não sei se é uma planta, uma raiz agora, que eu não tenho esse conhecimento biológico, mas uma planta que ela lembra muito, sabe aquela vassourinha de vaso sanitário, de privada, que você usa para esfregar as laterais da privada? Lembra muito aquilo, o isopo ele parece com aquilo. E essa planta era usada como um esfregão. Você esfregava o corpo com aquilo, esfregava outras coisas, como parede, essas coisas com aquilo. Era usado nisso. E sabe onde o isopo é usado também? Quando o povo estava lá no Egito e Deus ele falou que ia morrer o primogênito dos egípcios. Você já ouviu essa história, a morte dos primogênitos? As 10 pragas do Egito? São pragas, são milagres? Outro dia eu explico por quê. Lá na comunidade Cosmos eu falo sobre isso. Mas enfim, Deus fala que vai matar os primogênitos dos egípcios e fala pro povo de Israel. Pintem o umbral da porta, a parte de cima, se pintem com o sangue do cordeiro. O que eles usaram para pintar? O isopo. Quando Davi está lá na frente falando assim, limpa-me com isopo, ele está lembrando desse momento, desse ato de purificação. O isopo, que também era usado para no dia da purificação, Yom Kippur, para despejar sangue sobre o povo, sangue do cordeiro, como um simbolismo da purificação. Ele está pedindo, limpa-me. Por quê? Veja quantos, tá bom? Veja quantos, primeiramente, versículos sobre limpeza eu já citei aqui. Só da memória. Se jogar no chat GPT, você vai ver um monte sobre limpeza da alma e do coração. Mas tem uma coisa muito interessante nessa fala de Davi, aqui eu já estou entrando na aplicação, vai entendendo e vai orando junto comigo, porque é uma fala, mas é uma oração. Davi ele fala assim para Deus,
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só que essa palavra cria, no hebraico existem duas palavras para o ato de criar, palavras diferentes, né? Existe uma palavra que é para criar a partir de algo que já existe, Então, por exemplo, essa camisa muito maneira da Glory Fit, ela usou algodão para ser construída, correto? Então, ela é feita a partir de algo que já existe, o algodão. Tudo que a gente cria é de algo que já existe, correto? A gente não cria nada do zero, é sempre de um material existente. E tem uma palavra, no hebraico, para criar, que é quando algo é criado de algo que não existe, ou seja, é criado do absoluto zero, é criado do nada. Essa palavra só é usada para Deus na Bíblia. Só Deus tem esse termo, porque só Ele cria do zero. Ela é usada lá em Gênesis 1. Criou Deus os céus e a terra, ou seja, criou do absoluto nada. Só para Deus. Quando Davi ora, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele está usando essa segunda palavra, onde Deus cria algo do zero. Então Deus, ele não está pedindo para Deus renovar o coração dele, ou seja, refazer, pegar, destruir, fazer de... Não, ele está falando, Deus, cria algo em mim que não existe. Cria algo em mim que é completamente novo. Cria algo em mim do zero. Cria em mim um coração puro, um coração limpo, um coração refeito, renovado, tá bom? Não no sentido que eu acabei de falar de refazer, mas do zero. Cria do zero. Esse tem que ser nosso pedido a Deus. Por quê? Porque enquanto eu falar com Deus, eu orar, eu tentar vencer só a prática do pecado, eu não vou conseguir. Porque o pecado não está na prática apenas. O pecado está muito antes. O pecado está no coração. Então eu tenho que começar olhando para o meu coração. O que meu coração deseja? O que meu coração sente quando eu vejo alguém? O que meu coração sente quando eu lembro de determinada pessoa? Ou quando eu imagino tal coisa? O que meu coração sente quando eu estou vendo um filme e tem uma cena que não precisava estar ali? O que meu coração sente? O que ele respira? Como que aquilo mexe com ele? Comece a observar o teu coração, porque ele é enganoso. Porque ele é pecaminoso. E ele precisa de que Jesus venha e mude ele. Então que essa seja a tua oração. A oração de alguém que olha para Deus e fala, Deus, limpa o meu coração. Eu preciso que ele seja transformado. Porque enquanto você não tiver uma mudança no seu coração, mesmo que suas práticas mudem, não vai adiantar de nada. Porque você vai continuar pecando. Como eu falei, agora não lembro se na outra aula, se nessa, mas eu comentei que tem gente que mesmo sem Cristo, foi na aula anterior, mesmo sem Cristo, abandona a pornografia e a masturbação. Por uma prática de vida. Mas essa pessoa não deixou de pecar. O pecado ainda está no coração dela. Ela só está pecando de outras maneiras, talvez com a mente, mas ela parou de pecar ali, na prática. O pecado não acabou, porque o pecado está no coração. Então, se você quer abandonar de fato, comece a olhar para o teu coração. Comece a entender o que seu coração está sentindo e comece a rejeitar isso. Então, uma das primeiras coisas, e mais importante, ponto de partida. E é isso que preciso que fique na sua mente nessa aula. Pausa ela, não vai agora para a próxima, respira um pouco, ore a Deus e diga, Senhor, me dê um coração puro. Cria, tá bom? Criar do absoluto zero, de algo que não existe. Cria um coração puro, para que tudo seja refeito na sua vida. Te espero na próxima aula.